A estratégia completa que eu utilizo para forçar meu cérebro a estudar, mesmo quando eu já estou exausta de um dia inteiro trabalhando, ou realmente eu esteja sem vontade. Se você precisa passar em alguma prova, algum concurso, alguma certificação, é interessante que você estude para aprender o conteúdo. E se você toda vez fica desviando o foco, não consegue sentar para estudar de uma maneira efetiva, assiste esse vídeo até o final, porque você não vai precisar assistir mais nenhum outro vídeo sobre esse tema e realmente você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Quando eu fiz aquela certificação que eu passei em apenas 2 semanas de estudo, que as pessoas levam em média 2 meses de estudo, né? A decisão para eu realmente sentar a bunda na cadeira e estudar levou praticamente 2 anos. Então o que eu vou te ajudar nesse vídeo? Eu descobri uma maneira de forçar o seu cérebro a fazer o que você se determinou a fazer e nunca mais procrastinar suas decisões. O primeiro pilar eu vou deixar ele por último porque ele é muito importante, ele é um dos determinantes, só que para começar você não precisa dele. A segunda coisa é elimine seu sabotador. Eu sei que isso é um fato que acontece com todas as pessoas, todos os estudantes do planeta Terra, que é você começa a estudar e começam a brotar coisas na sua mente para você fazer em vez de você estar ali estudando. Isso é um fenômeno, né? Acontece com o nosso cérebro porque ele acaba não gostando daquela situação, porque aquela situação é desconfortável, às vezes você vai estudar uma matéria que você não gosta tanto, que você não é tão bom, isso você vai ficar bom estudando, mas né, o seu cérebro ele quer tirar a gente dessas enrascadas, ele acaba lembrando coincidentemente na hora que você vai estudar, na hora que você vai fazer aquela coisa desconfortável. Então ele tenta te dar opções mais confortáveis para você fazer naquele mesmo momento. E é ali que você vai burlar seu cérebro. Em vez de você aceitar ali a sabotagem do seu cérebro, você vai pegar e vai escrever tudo o que você precisa fazer em um papel. Então, por exemplo, você começou ali a estudar e você lembra, nossa, tem que tirar o lixo do banheiro. Em vez de você levantar e ir lá tirar, porque é um ato sabotador, você vai escrever. Vai escrever, tirar o lixo do banheiro. Aí depois você vai estar estudando e de repente você vai lembrar de outra coisa. Ah, preciso lavar a louça. Você escreve no post-it. Não levanta e sai, não vai fazer outra coisa. Por exemplo, lembrei que é aniversário da minha tia. O cérebro é malandro. Você escreve no post-it e depois, quando você terminar o que você está fazendo, você vai lá e faz todas as atividades que estavam escritas naquela folha de papel. O terceiro pilar é criar um ambiente anti-erro. Você sabe que você vai estudar todos os dias às 6 horas da tarde, por exemplo, ou todos os dias às 5 horas da manhã. Você pega, deixa todas as coisas abertas, notebook aberto, todos os cadernos que você vai precisar, fácil, acessível, mesa organizada, limpa, não deixa papel jogado. Por exemplo, vocês não estão enxergando, mas aqui embaixo tá com um monte de notebook, iPad, mouse, luz, iluminação, os livros aqui, ó, tem um monte de livro. Então, são tudo coisas que, às vezes, se eu fosse procrastinar gravar esse vídeo, usar como distração, falar, não, eu preciso organizar minha mesa para depois eu gravar um vídeo. E não, eu tô fazendo exatamente o que eu tô te falando nesse vídeo. Eu forço meu cérebro a fazer todas as coisas igual quando eu forço nos estudos. Então, já deixa seu ambiente anti-erro programado. Então, já deixa tudo certinho, tudo organizado. Eu sei que às vezes não vai ser tão possível assim, por isso que é importante a lista, pra você depois organizar tudo. Eu gosto muito do filme Sem Limites, que o personagem, ele toma uma pílula, ela expande a inteligência dele. Então é como se tudo que ele viu, ouviu, leu, estudou, ele consegue aplicar e lembrar das coisas no dia a dia. Então ele fica assim, extremamente inteligente. E no começo do filme mostra ele como escritor, então ele já não conseguia lançar alguns títulos há muito tempo, ele sentava e ele começava a se distrair e tudo mais. E a casa dele era uma zona, era totalmente desorganizada, totalmente disfuncional. Quando ele toma NZT, eu tava assistindo uma análise desse filme esses dias atrás, e pra ele conseguir organizar o interior dele, que é a mente, primeiro ele organiza o exterior. Então ele começa limpando a casa, começa organizando tudo ao seu redor. Então ele termina assim rapidão essa organização. E daí ele vai escrever o livro dele. E uma coisa que ele tava postergando, sei lá, 6, 1 ano, ele consegue fazer em apenas 1, 2 dias ali durante o filme. Se você tá num ambiente que te distrai, é como se tivesse micro tarefas em aberto. Imagina um ambiente onde tudo tá desorganizado. É como se tivesse cada coisinho chamando sua atenção para que você realizasse a tarefa. Por exemplo, um copo que poderia ser levado na pia. Um mouse aqui que tá sem enrolar e sem guardar no local devido. Notebook fora do lugar. É como se cada coisa competisse pela sua atenção enquanto você está fazendo outra. E seu cérebro, ele repara em tudo. Ao mesmo tempo que você está tentando se concentrar e estudar, ele está focando em, meu Deus, mas tem várias coisas em aberto, várias tarefas pendentes. Ele é uma máquina de alcançar resultados. Então, ele vê aquelas tarefas em aberto e ele quer fazer aquelas tarefas, mas ao mesmo tempo ele se combate em
estudar. E como estudar é um pouco mais ruim pra ele, né? No caso, é uma tarefa mais difícil do que você só levar esse copo na pia, em tese, ele vai tentar te desviar a sua atenção para que você vá levar o copo na pia. Mas até levar o copo na pia, você vai se distrair com alguém, vai conversar com outra pessoa, vai ver uma outra tarefa em aberto, que tem várias, e acaba se distraindo em uma levada de copo que poderia levar, sei lá, 2 minutos, acaba levando 10, 20, 30. Então a primeira coisa, foque em organizar seu ambiente. Organize um dia antes, tente organizar, separar um dia da semana para organizar, e depois você vem fazendo sua manutenção. Um dos ensinamentos de hábitos atômicos que eu utilizo muito é empilhamento de hábitos. Então, por exemplo, se você ainda não está acostumado a estudar, ou você vai estudar, por exemplo, você saiu o edital e você vai estudar de hoje até o dia 30 do mês para passar em alguma prova, um vestibular, e você não tinha o hábito de estudar para essa prova, então você vai precisar adquirir o hábito. Mas até você construir o hábito, pode ser que seu corpo ali ele demore um pouco, ele tente procrastinar nesse hábito também. Então o empilhamento de hábitos ele vem justamente para trazer facilidade para você. Então você pega um hábito que você já faz. Por exemplo, todo dia de manhã você vai, senta na mesa e toma seu café da manhã. Você pega esse hábito e alinha com vou ler uma página do livro. Então você empilha com o hábito que você já tem, que todo dia de manhã você toma seu café. Deixa o livro exatamente onde você toma seu café. Então, quando você tá tomando ali seu café, tá comendo, você vira a página e lê aquela página inteira. Você vai entrar no quarto ponto, tá? Mas ainda como a gente tá no... Ainda tem mais algumas coisas pra eu te falar. Eu vou te explicar mais pra frente. Essa parte de você empilhar os hábitos e dividir os seus estudos. Porque isso vai te trazer muita facilidade. Vai acelerar seus estudos também. Empilhamento de hábitos você pode utilizar pra tudo. Você pode pegar qualquer hábito que você já tenha muito bem estabelecido. Então, escovar os dentes, comer, algum hábito que você já tem, tipo de treinar ou até mesmo dirigir. Qualquer hábito que você já tenha muito bem estabelecido, por exemplo, se você faz aquilo muito automático, já é um hábito. Então você pode empilhar outro. Então, enquanto você está fazendo essa coisa, a próxima coisa que você vai fazer, você coloca como hábito. E nisso você vai empilhando hábitos um em cima do outro para que aquele seu próximo hábito ele se encaixe de uma maneira muito mais automática, muito mais natural. E seu corpo, ele não rejeite tanto assim. Eu gosto também de ter um guardião. Então, eu tenho aquela pessoa que vai se beneficiar com a sua aprovação. Então, você vai lá, promete alguma coisa para aquela pessoa. Então, fala assim, pro seu pai, por exemplo. Você vai lá, fala pro seu pai, pai, se eu passar nesse concurso, nessa prova, vou te dar uma coisa que você quer muito. Daí a pessoa escolhe ali alguma coisa, ou enfim, você vai dar algum mimo ali pra ela. E ela vai ser a sua guardiã. Então, ela vai te cobrar todos os dias se você está estudando, se você está se dedicando, como você está indo nos seus estudos. Até inclusive se você quiser enviar esse vídeo para ela como uma marca de compromisso e falar assim, você é minha guardiã de estudo, para que ela realmente se sinta comprometida e você se comprometa realmente com ela. Imprimir seu objetivo, então deixe bem grande o seu objetivo. Se você não tiver como imprimir ele, escreva o seu objetivo, então ser aprovada, estar trabalhando em tal lugar ou passar no curso de medicina. Coloque ele num lugar bem visível que você veja todos os dias para que aquilo te gere uma motivação para que você alcance a disciplina nesse objetivo. Isso me leva ao ponto de estudo não é só na mesa. Muitas das pessoas não conseguem estudar da maneira que gostariam porque elas acham que estudar é somente quando você senta no seu cantinho de estudo e abre ali seu caderno. E na verdade não. Você pode estudar de outras maneiras, isso leva a gente pro quarto pilar, que é dividir os seus estudos. Entenda, seu cérebro ele já não tem o hábito de sentar para estudar. Essa imagem de você ter que sentar para estudar gera uma repulsa mental nele muito grande. Por N motivos vai gerar uma procrastinação. Então, em vez de você ficar se preocupando toda vez em eu tenho que sentar e estudar, porque aquilo já é chato pro seu cérebro, foque em dividir seus estudos para você estudar de outras maneiras. Por exemplo, eu gosto bastante do aplicativo de revisão espaçada, porque você pode revisar em qualquer lugar no celular. Você pode estar na academia, você pode estar sentado no seu sofá, você pode estar no horário de almoço, você pode acabar de acordar e abrir o aplicativo para revisar, fazer bastante isso antes de dormir e ao acordar. Isso evita que você procrastine. Então, colega, já acorda. Abre seu celular no aplicativo de revisão espaçada, você já tirou, olha o tanto de limites, por exemplo. Em vez de você sair da sua cama, andar, no meu caso eu preciso colocar lente de contato, vir aqui, tomar um gole d'água, sentar a bunda na cadeira, abrir o notebook, pensar, às vezes olhar um monte de micro tarefas chamando minha atenção pra mim resolver. Não, eu só abri o celular e cliquei ali e comecei a estudar. Eu tava estudando pra certificação, inclusive eu fazia isso, então eu estudava logo
logo de manhã, antes de dormir, pelo aplicativo de revisões passada. Tipo, depois de eu estudar pelo aplicativo de revisões passada, eu vinha, sentava na minha mesa de estudo, nessa aqui no caso. Já começava ali a responder questões e tudo mais, um método muito mais ativo. Depois eu fazia de meio-dia, novamente, né, ia trabalhar. Voltava de meio-dia, revisava um pouco mais, porque até eu queria fazer questões, mas eu me sentia muito cansada e, assim, as questões eram muito grandes, então questõezinhas menores facilitavam meus estudos. Então, em vez de eu ficar ali toda vez indo na coisa mais difícil, eu sabia que o meu cérebro queria me barrar, né? Ele queria me proteger ali da coisa mais difícil, eu iria na coisa mais fácil. Divide seu estudo por coisas mais fáceis que você consegue. Então, em vez de você acordar e já fazer uma questão difícil, faz uma questão para estimular seu cérebro, para que ele se sinta confortável ali em estudar. Para que ele comece a falar, nossa, que coisa legal, que coisa gostosa. Porque realmente estudo tem que ser uma coisa mais legal para que você se vicie em estudar. Teste outros ambientes, então. Ou ali, por exemplo, relacionando ao empilhamento de hábitos. Você pode ficar no seu café da manhã e sempre no seu café da manhã você vai abrir o seu aplicativo para fazer revisões passadas, por exemplo. Então você vai empilhar o hábito do café da manhã mais a revisão. Isso aqui de dividir os seus estudos é muito importante que você faça. Porque em vez de você ficar toda vez ali conflitando com o seu cérebro, você faz com que ele sinta dopamina ao estudar. Isso vai facilitar muito. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer também é deixar livros espalhados pela casa. Então, livros que eu estou lendo. Para que eu lembre de que eu preciso estudar, não só no momento em que eu tô no meu canto aqui de estudo. Às vezes eu acabo abrindo uma página e estudando no momento em que eu não iria estudar se eu não tivesse com aquela facilidade. Quinto ponto é uma nova identidade. Nisso se encaixa muito bem também com você facilitar hábitos bons e dificultar hábitos ruins. Por exemplo, essa parte do deixar livros espalhados pela casa. Uma maneira de eu facilitar meus estudos, facilitar com que eu leia mais, porque eu quero ler mais e também leio em voz alta para melhorar a oratória. Muito mais fácil que eu leia alguma página dos livros quando eles estão espalhados pela casa do que só numa mesa de estudo. Ou se ele estivesse trancado em um armário, por exemplo. Então você vai facilitar os seus hábitos bons, deixando sua mesa organizada, deixando o conteúdo de estudo mais fácil. E dificultar hábitos ruins. Então, por exemplo, eu tenho uma prova para daqui de 30 dias. Que eu exclui suas redes sociais. Exclui pelo menos o aplicativo. Você vai ver que você vai acabar não baixando ele de novo. Acesse as suas redes sociais pelo navegador do celular mesmo. Dificulte o acesso daqueles hábitos que você não quer tanto. Ou que, enfim, você esteja determinada para alguma prova que você vai seguir só nele. A nova identidade, ela é muito interessante. Por exemplo, eu vi esses dias atrás num vídeo para te mostrar como ele funciona na prática. Que imagine que você é uma pessoa que tem o objetivo de largar o vício em cigarro. E chega uma pessoa e te oferece um cigarro. Você tem como responder a ele de duas maneiras. A primeira maneira é: não, estou tentando parar de fumar. A segunda: não, eu não fumo. Entende que a resposta, ela traz o mesmo significado, mas de perspectiva diferente. Quando você se coloca na posição de estou tentando algo, quer dizer que você não conseguiu, que você, vai continuar tentando para sempre. Agora, quando você se coloca na posição de que você já não é aquela coisa, você toma uma decisão. Uma decisão, ela não demora muito tempo para acontecer. Ela é instantânea. Por exemplo, você pode até demorar para tomar a decisão, mas a decisão, ela é tomada no ato. Nesse caso, de não fumar, de não aceitar o cigarro, e, por exemplo, da minha certificação que eu te contei lá no início do vídeo. Eu demorei 700 e tantos dias para decidir realmente que eu iria começar a estudar. E só a partir daquele momento que eu realmente trouxe uma nova identidade pro meu ser, que era: vou passar nessa prova. Antes eu só tava decidindo, falando assim, eu acho que eu tenho que fazer aquela prova, é interessante, mas eu tenho medo. A partir do momento que você toma a decisão, e realmente a coisa flui, então qual decisão você está postergando hoje? Qual a decisão de, você precisa estudar, tá, mas por que você precisa estudar? Pra onde? E se você faz todos esses outros passos anteriores, você já vai conseguir muito bem. E aí, porque você precisa do primeiro passo. Fazendo todos esses passos, você já vai conseguir, estar em movimento muito mais rápido, você já vai conseguir estudar. Só que o primeiro pilar, ele é muito importante que quando você já estiver em movimento, você tenha clareza. Porque isso vai aprimorar seus estudos, vai deixar com muita precisão no que realmente você quer. Então vai acelerar seus resultados. É entender o porquê que você se sabota. Por que você está procrastinando? Do que você tem medo? Você tem medo de não passar nessa prova? Você tem medo de estudar muito para essa prova e realmente não ser o suficiente? Eu tinha muito esse medo. Meu maior procrastinador durante muito tempo foi que eu tinha medo de estudar muito para uma prova e ainda assim ser burra. Ainda assim não conseguir passar na prova. Mas você só vai descobrir a real verdade, né? A resposta real disso quando você aplicar na prática, e não enquanto você fugir. Então, entenda realmente qual é o seu principal procrastinador e tente
tirar ele da sua frente. Então, tente entender para que você fale assim, cara, isso não faz sentido. Não, por que eu vou ter medo de uma prova? Por que eu vou ter medo de um sentimento? Assim, às vezes acontece você ir mal, mas aí o que você pode fazer para não ir mal? Você pode procurar outros métodos mais eficientes, métodos que realmente são comprovados. E aí você consegue simplesmente ir muito bem e forçar seu cérebro a estudar da melhor maneira possível. Aplicando todos esses 5 pilares, sério, assim, é impossível você não conseguir forçar seu cérebro a estudar, porque você vai ter ajustado o ambiente, vai ter ajustado tudo ao seu redor, vai ter ajustado a sua mente, vai ter criado uma nova identidade. Então comece a falar, em vez de falar assim, eu tento estudar, eu procrastino muito, comece a se ver como uma pessoa que realmente consegue estudar. O que você tem diferente? Você não tem diferente nada das outras pessoas. Você consegue estudar. Se eu conseguir, eu posso te falar que eu sou uma das pessoas que, assim, eu tinha muita dificuldade em estudar e eu consegui. Às vezes procure exemplos de pessoas piores que você. Então, se tem pessoas piores que você que conseguiram se dar muito bem, eu tava lendo aquele livro Nada Pode Me Ferir, que mostra que ele tinha dificuldade, já tava acho que no 5º ano do ensino fundamental, e ele não conseguia ler direito, ele copiava nas provas, e a partir do momento que ele começou ali a estudar, ele achou um método de estudo que foi exatamente bom pra ele, que no caso dele, como ele não sabia, ele tava num estilo assim muito defasado, que ele não conseguia ler, ele imitava as outras pessoas lendo, mas ele não sabia se interpretar, não sabia ler, uma idade muito avançado que as pessoas ali já estão fazendo cálculos matemáticos. Enfim, já tá ali na idade da escola, realmente. Começou a aplicar um método de estudos que funcionava para ele. E é exatamente isso que você precisa fazer para você. Você acha um método de estudo que funciona para você e começa a colocar em prática e começa a alcançar seus objetivos. Você não precisa ficar o tempo todo estudando, mas quando você se colocar para estudar, que você realmente consiga fazer isso com muita clareza, que nada te distraia, que você não tenha sabotadores, que você mesmo não se sabote, você empilhe hábitos. E é exatamente essas estratégias que eu coloquei aqui nesse vídeo para te ajudar. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, já me dá um joinha aqui embaixo no vídeo. Comenta a sua opinião, se você acha interessante, se você não acha interessante, o que funciona para você, o que não funciona para você, que você já testou na prática e simplesmente deu errado. Vai ser um prazer te ajudar. E te vejo no próximo vídeo do canal. Tchau!